A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero aqui notificar os irmãos que nós estamos passando dias difíceis na Terra. Nós já sabemos aí o que vem acontecendo, com esse coronavírus. Mas nós sabemos que Deus ele usa de formas para trazer o povo a uma realidade espiritual. Nós vemos no período da peregrinação de Israel, quando Israel ainda estava começando a se formar como nação, e Deus leva o povo ali para passar por uma longa estadia num cativeiro faraônico. O faraó oprimiu o povo por longos anos. Pois Deus conduz o povo agora 40 anos no deserto, vai dizer a história, para o prová-lo. E lá na frente Josué e Caleb entram na terra prometida. No período dos profetas, nós vemos dois cativeiros, os mais importantes. O primeiro cativeiro assírio, comandado pelo imperador Tiglat-Pileser II, e depois, subitamente, já no período ali em que Jeremias está sendo comissionado, e um pouquinho do início do ministério de Isaías, o cativeiro babilônico, que perdurou por 70 anos. Esses cativeiros têm uma semelhança também com o que vem acontecendo. Amém? Mas dentro dessa perspectiva, Deus tem um convite para o seu povo na terra. Deus tem o mesmo Deus que trata, é o Deus que promete. O mesmo Deus que trata espiritualmente é o mesmo Deus que restaura. Vocês se lembram daquela passagem muito conhecida de Jeremias 18, que tem a epígrafe ali, o vaso do oleiro? Jeremias precisava ver. Jeremias era um cara muito contemplativo, então ele via as coisas e contemplava. Então Deus vai usar essa qualidade inerente ao profeta. No chamamento de Jeremias, ele diz: olha, o que está vendo aí, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Então Deus usava muitas coisas criacionistas para mostrar realidades espirituais para o profeta. Nós vemos ali que ele estava relutante, ele estava ali relutante em relação à sua chamada. O que vê Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Primeira qualidade da amendoeira, ela só nasce no deserto. Segunda qualidade da amendoeira, a amendoeira frutifica o ano inteiro. Terceira qualidade da amendoeira, a amendoeira é resistente. Aí Deus lá embaixo na narrativa, no versículo 8, diz: assim serás a minha palavra na sua boca. Aleluia. Vai frutificar. Você vai passar pelo deserto por conta dela, mas vai continuar pregando. E estando nesse deserto, vou lhe dar estrutura espiritual. A palavra de Deus tem esse poder. Estrutura, edifica, te faz mais forte. A igreja ela não vive sem a palavra. Guarde bem isso. A igreja sem a palavra, ela é uma reunião de bairros, ela é um shopping, ela é um encontro para se bater papos, de falar de vários assuntos, mas a igreja, ela se consolida por intermédio da palavra. Lá em Romanos capítulo 1, todo o contexto de Romanos 1, na primeira epígrafe, se você perceber essa questão, Paulo não tem nenhum outro foco a não ser edificar aqueles crentes gentílicos, romanos e judeus,
dentro da palavra. Aquela igreja já estava formada. Diz a história que alguns integrantes que já tiveram experiências com o Espírito Santo quando ele desceu em Atos 2, e eles ali foram para... Eles retornaram diante de uma perseguição instaurada no primeiro século por Cláudio. Então, quando Paulo quer escrever aos romanos, a igreja já estava fundamentada, ela já estava formada. Mas o que precisava para essa igreja? Ser alicerçada, fundamentada na palavra. Olha que interessante, o versículo 1 ele vai dizer, olha, eu fui chamado para ser apóstolo. Nota-se para ser, ele não foi chamado sendo apóstolo, mas ele foi chamado para ser, ele precisou conquistar este cargo eclesiástico. Isso nos arremete que Paulo, mesmo tendo um verdadeiro encontro com Deus, um encontro num corpo glorificado que Cristo estava, ele precisou ser doutrinado, ele precisou estudar, ele precisou desenvolver doutrinas bíblicas. Nós vemos muito isso, que ele ficou por 14 anos antes de subir para Jerusalém. Então ele precisou, em sua morte lá em Timóteo, capítulo 4, Marcos está com ele, Tito estava em Dalmácia, os outros irmãos o abandonaram. Alexandre o latoeiro me fez muitos males, mas só Marcos está comigo. Traga a minha capa, os meus pergaminhos e os livros. Ele era um estudante da palavra de Deus. Ele estudava a palavra de Deus. Amém? Para ser apóstolo, separado para o evangelho. Não é o evangelho pregado, mas Paulo separado para o anunciá-lo. Primeira característica, o evangelho separa pessoas. Um crente que se fundamenta nas doutrinas bíblicas é um crente separado. Então ele começa com o chamado, amém? E quando ele fala do evangelho, separado. Chamado, iniciação de uma vida cristã. Separado, santificado. Quem está pegando, diga amém. Aleluia. O próprio Cristo disse no Evangelho de Mateus: Pai, o santifica pela palavra. Existe uma coisa errônea dentro da igreja. O que fala em línguas, o que profetiza é espiritual. O que prega muitas vezes está querendo se aparecer. Há uma inversão de valores na igreja hoje. Quando Paulo está dizendo aqui que ele quer anunciar o evangelho e que esse evangelho separa pessoas, ele vai dizer que no versículo de número 13: e não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei-vos visitar-vos, contudo, tenho sido impedido até esse momento. O meu objetivo, aquilo que eu almejo em vocês, eu não estou ainda com vocês, porque Deus não permitira. Paulo ele consegue entrar em Roma somente na sua terceira viagem missionária. Quando ele está adentrando a Espanha, Deus o permite, então agora, ele chegar até Roma. Então Paulo escreve primeiro a carta, leva a carta até Roma, depois ele vai ter com eles. Existe um segredo fortíssimo aqui, mas talvez não vai dar tempo para a gente conversar sobre esse assunto agora. Paulo quer que ele escolha algum fruto daquilo que ele está escrevendo. Por isso que ele vai dizer aqui, olha, mas o meu objetivo é colher algum fruto especial entre vós. No versículo de número 11, ele diz:
Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco. Ou seja, Paulo queria compartilhar uma doutrina bíblica, Paulo queria levar a eles uma revelação, uma doutrina, queria ensiná-los a doutrina da justificação, queria ensiná-los a doutrina da glorificação, da redenção, da eleição, amém? Mas também ele queria ser alicerçado por aqueles crentes. Eu quero compartilhar convosco algum dom espiritual. Não é os dons espirituais, mas o dom espiritual. Ele não está falando dos dons lá em 1 Coríntios 12, mas ele está falando do dom espiritual, da doutrina bíblica, do evangelho. Aleluia! É isso que Paulo tem em mente. Nós precisamos aprender da palavra. E para encerrar, Isaías capítulo 55, versículo 10, que foi uma palavra que veio para mim nessa manhã. Assim como chuva e neve que caem do céu, são fenômenos da natureza que descem do segundo céu e faz um efeito sobre a terra. Brota, faz florescer, dá semente e produz frutificação. Dá pão ao que come. Assim será a minha palavra, que quando mencionada, quando sai da minha boca, ela não volta para mim vazia, mas faz aquilo que me apraz. E ela produzirá, fará e realizará o propósito sobre a terra. Falando de Cristo. Cristo veio para viver a palavra, a mencionar a palavra. Que nós nesses dias de conturbações, podemos ser alicerçados pela palavra. Amém? A igreja precisa se alicerçar para depois anunciar. Em Atos, os apóstolos recebem poder e depois eles saem para anunciar essa palavra. Amém? A igreja não pode sair para pregar ou para evangelizar se ela está doente, se ela não vive da palavra, se ela não tem contato com a doutrina bíblica. Amém? Xandaramanagasai. Fica com esta palavra nesta manhã e que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Amém?